Imagina estar sozinho numa estrada de madrugada e então você vê alguém parado no acostamento pedindo carona. Você pisca e não tem mais ninguém ali. Estatísticas dizem que acidentes acontecem por falha humana ou mecânica. Mas como explicar trechos específicos de rodovias brasileiras onde motoristas experientes relatam o mesmo vulto atravessando a pista? Hoje vamos sair do senso comum e analisar 8 estradas do Brasil, que além de serem as mais perigosas do país, carregam relatos que vão te fazer repensar na sua próxima viagem. E para começar, a primeira estrada, o apelido dela já diz tudo: Rodovia da Morte. Eu estou falando da BR-116. Ela é bem extensa. Começa em Fortaleza e termina no Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai. A BR-116 é perigosa em vários pontos porque ela atravessa 10 estados. Ela é considerada uma das mais perigosas do Brasil. Neblina densa, curvas extremamente fechadas e histórico de acidentes constantes e são incalculáveis. Para vocês terem uma ideia, não existe um número de vítimas ao longo de toda a rodovia, mas o que chama atenção são os relatos. Caminhoneiros dizendo ver vultos atravessando na frente do caminhão. Eles freiam bruscamente para descobrir que não era ninguém. Muitos dos acidentes são causados depois do caminhoneiro ver algo atravessando a pista. Eles relatam a sensação estranha de ter alguém sentado no banco de trás, mesmo quando o carro está vazio. Histórias de uma mulher de branco pedindo carona também são comuns. Tem gente que diz que dirigir ali de noite é como passar por um corredor onde algo te observa o tempo todo. Parece que os acostamentos estão lotados de uma multidão. Na década de 90, jornais locais publicaram relatos de caminhoneiros que ouviam os gritos dos operários mortos no túnel na altura da Serra do Cafezal. Realmente há registros de acidentes fatais, inclusive com mortes de operários enquanto a rodovia era construída, porque em grandes obras antigas no Brasil, a segurança era muito precária. Outra história bem famosa dessa rodovia fala de um acidente fatal que causou a morte de uma bailarina na década de 1970. Em respeito à memória dela, fincaram uma cruz rosa bem ali no trecho do acidente. Depois disso, os motoristas começaram a relatar que ao passarem ali bem tarde da madrugada, viam uma aparição vestida de bailarina dançando ao lado da cruz no local onde foi a tragédia. Em qualquer comércio do trecho Paraná-São Paulo, você vai ouvir essa história. Quando os caminhoneiros fazem uma parada por ali, eles comentam o avistamento da bailarina fantasma. Na altura da Serra do Cafezal, muitos veículos já caíram em vales profundos ao longo das décadas. Houve casos de passageiros que, após a queda do veículo, saíram do carro e tentaram subir a encosta para pedir ajuda, mas acabaram morrendo ou se perdendo na mata fechada. Como a vegetação é muito densa e de difícil acesso, esses corpos nunca foram recuperados. As pessoas costumam relatar pedidos de socorro e quando vão ver, não há ninguém. Dizem que são as vozes dessas pessoas que nunca conseguiram sair da mata. Na altura da Serra do Azeite, um trecho dos mais movimentados, motoristas falam de pessoas pedindo carona ou ajuda que desaparecem no retrovisor. Contam que o carro pode ter falhas mecânicas súbitas, o freio perde a pressão sem motivo, logo após os avistamentos desses vultos atravessando a pista. Para muitos, não é falha humana, é uma influência inexplicável. A próxima estrada é a Rodovia dos Bandeirantes. Embora seja uma das estradas mais bem conservadas do país, a Bandeirantes possui uma energia carregada. Ela é famosa pelos acidentes inexplicáveis. Motoristas experientes simplesmente perdem o controle em trechos retos
e com tempo bom. Existe um relato muito famoso de um caminhoneiro que estava fazendo uma viagem noturna. Nesse dia estava caindo uma chuva bem fina. Em certa altura da noite, uma aparição começou a acompanhar seu veículo pela lateral, do lado de fora. Ele descreve a figura como uma noiva ou uma mulher de véu, movendo-se com leveza, como se estivesse flutuando acima do asfalto, ignorando completamente a velocidade do caminhão. Esse não é um relato isolado. Dizem que na Bandeirantes você sempre vai ter companhia. Motoristas relatam que vultos acompanham o ritmo do seu veículo. Eles não correm, mas parecem estar sempre na mesma velocidade que você. Há relatos de boletins de ocorrência sobre motoristas que avistaram uma pessoa colidindo contra o seu para-brisa e em um trecho onde não havia pedestres, pontes ou passarelas próximas. Um deles foi sobre um motorista que disse ter atropelado um homem. O impacto foi muito violento. Ele parou o veículo, chamou socorro e, quando desceu do carro, buscou o corpo por todos os lados, inclusive no acostamento. Ele estava completamente sozinho. A polícia chegou, verificou o carro, não encontrou vestígios de sangue ou pelo de animais, mas, incrivelmente, o para-brisa apresentava uma marca de um impacto que parecia humano. Ali, bem naquele trecho, houve um acidente com um motociclista que morreu decapitado anos antes ao bater em um canteiro central mal sinalizado em uma noite de neblina similar. Tem quem ainda veja o motociclista perdido. Existe algo que desafia tanto a polícia quanto a nossa própria sanidade. Em vários trechos dessa rodovia, há registros de chamados de emergência, onde testemunhas afirmam ter visto um veículo saindo da pista. Eles ligam para o socorro e dizem: "Eu vi um carro sair da pista naquela curva agora." Mas quando as equipes de resgate chegam ao local, não há nada. Nem marcas de pneu, nem galhos quebrados, nem carro. A polícia encerra o caso por falta de evidências. Mas para quem viu, é real. Eles viram o acidente acontecer diante dos seus olhos. Aí entra a lenda de que a mata é tão densa e o terreno é tão traiçoeiro que o veículo é engolido antes mesmo de qualquer equipe conseguir chegar. É um desaparecimento que permanece um mistério, sem corpo ou carro, para provar o que aconteceu. A próxima estrada é belíssima. Ela vai do mar à serra e guarda segredos sombrios. Eu estou falando da BR-101, a rodovia Rio-Santos. A intensidade dos eventos é tão grande que em 2012 a Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar um trecho em Alagoinhas, na Bahia, pois os motoristas relatavam ver animais que já não estavam mais vivos saltando à frente dos veículos. Não eram animais reais, eram vultos dos animais que morreram atropelados há muito tempo. E essas visagens estavam causando muitos acidentes. Na época, um policial deu uma entrevista e ele falou que nenhum policial queria ficar naquela estrada. E a solução foi interditar, já que assombração ninguém segura. Muitos dizem ver uma menina no meio da rodovia pedindo ajuda e o motorista, querendo ajudar, acaba ligando para a polícia. Foram registrados só em 2013 mais de 40 boletins de ocorrência ao longo de vários pontos da rodovia. A história é sempre a mesma. Às 2 horas da madrugada, uma menina, vestindo roupas antigas, sinaliza para o carro parar. O motorista, pensando se tratar de uma criança que está realmente precisando de ajuda, chama a polícia. Mas a polícia sabe que a menina já não existe mais. Essa menina é associada a uma garota que morreu há 115 anos atrás, naquele mesmo lugar, antes da construção da rodovia. Quando a estrada foi aberta, os avistamentos passaram a se concentrar ao longo desse trecho. Na Rio Santos, o perigo não está apenas nas curvas ou na neblina que vem do mar. O medo aqui é uma mulher pedir carona
no meio do nada. Não há casas num raio de quilômetros. Ela entra no carro e, após um tempo, quando o motorista olha pelo retrovisor, a mulher simplesmente sumiu. O banco fica vazio, mas a sensação de que você não está mais sozinho permanece e o vidro do carro fica embaçado. Tem um relato muito interessante num fórum de logística de um motorista que deu carona a um homem na estrada. O passageiro entrou no carro, ele usava uniforme de trabalho e disse que ia descer num posto de gasolina logo à frente. Ao chegar no posto, o motorista percebeu que o banco estava vazio e o carro ficou com um cheiro forte de óleo diesel. Esse é um relato ligado a um operário que morreu atropelado enquanto tentava sinalizar um acidente de caminhão naquele exato ponto, anos atrás. Outro relato nesse mesmo fórum: um caminhoneiro relatou que, em uma noite de neblina intensa, ele passou por uma placa de sinalização de um posto de gasolina que ele conhecia há anos. 3 horas depois, dirigindo na mesma velocidade, ele passou pela mesma placa, no mesmo lugar. E era a mesma placa porque ela tinha uma falha na pintura. Ele entrou em pânico, parou o caminhão e percebeu que não tinha como ter dado a volta. A nossa próxima estrada é conhecida como Estrada da Morte. Eu estou falando da rodovia Fernão Dias, BR-381. Há relatos de luzes estranhas que seguem os caminhões por quilômetros, além de histórias de caminhoneiros que pararam para dormir em postos de beira de estrada e acordaram 50 ou 100 quilômetros à frente, sem saber quem dirigiu o caminhão durante esse intervalo. O mistério é que o consumo de combustível e a carga horária não batem. É como se o veículo tivesse sido teletransportado. A Fernão Dias é famosa por ser a estrada onde os relatos não são tão visuais, mas auditivos. Caminhoneiros contam sobre ouvir vozes, às vezes dando instruções ou às vezes só chamando seus nomes. Esses chamados, às vezes, terminam desviando a atenção do motorista. Em um trecho próximo a Mairiporã, caminhoneiros descrevem ver um ônibus antigo vindo na contramão em alta velocidade. Quando o motorista pisa no freio ou tenta sinalizar, o caminhão fantasma simplesmente atravessa o caminhão da vítima e desaparece, sem impacto. Nos anos 70, ocorreu um acidente de ônibus nesse trecho e o veículo caiu em um despenhadeiro após uma falha nos freios. O relato é tão específico. Eles sabem que a visão do ônibus corresponde ao mesmo modelo do ônibus que se acidentou nos anos 70. Alguns motoristas param de dirigir por dias após essa experiência. A próxima rodovia é a Transamazônica BR-230. Diferente das outras, o medo aqui vem do isolamento extremo e da vastidão da floresta. O relato de criaturas que não são humanas e nem animais conhecidos que saem do meio da mata fechada, observando quem passa. Essa estrada é diferente das outras. Aqui não tem mulher de branco, tem olhos que refletem o farol e o motorista fica com um sentimento de ser vigiado por essas criaturas. Ali você precisa torcer para o seu carro não quebrar. Há relatos de pessoas que saíram do veículo para verificar um problema mecânico e simplesmente sumiram, sem deixar rastros. A lenda local e os relatos de sobreviventes mencionam que a mata da Transamazônica parece mudar a percepção de direção. Há casos de pessoas que abandonaram o carro, entraram na mata para buscar sinal de celular e nunca mais foram vistas, apesar de buscas extensas realizadas pela polícia. O termo usado pelos locais é que a floresta engole quem sai da estrada. A próxima estrada é a BR-376, que liga Curitiba a Joinville. Ela é o terror da serra, famosa pelas neblinas e pelo relevo desafiador. Há relatos de pessoas que surgem no meio da neblina,
A névoa parece servir como uma cortina que esconde o que não deveria estar ali. Outros dizem que a estrada é um portal. Tem um relato famoso: um motorista freou bruscamente ao ver uma menina saindo de dentro da neblina no meio da rodovia. Ele acabou sofrendo um acidente leve. Ao sair do veículo, não havia ninguém. Quando a polícia rodoviária chegou, o motorista descreveu a criança e o policial mencionou que naquela mesma curva, décadas atrás, uma família inteira morreu após o carro cair em uma ribanceira e a filha pequena nunca teve o corpo localizado devido à densidade da mata. Dizem que ela ainda está por ali, chamando a atenção dos motoristas que passam em certos horários. A estrada da Graciosa, no Paraná, é bonita, mas engana muito. Ela parece até cenário de filme antigo. Mata fechada, neblina e curvas estreitas. Embora não seja tão conhecida nacionalmente, ela tem fama de assombrada no imaginário popular do Paraná e muita gente evita dirigir à noite. É fato que a estrada possui um clima extremamente misterioso e isolado em alguns trechos, mas os relatos são curiosos e também sombrios. Todas as aparições relatadas são de figuras femininas, motoristas que dizem ter visto uma bela mulher no meio da estrada, sozinha à noite. E segundos depois, não tinha ninguém. Eu até pesquisei o que era o lugar antes, mas antes da estrada ser pavimentada, era uma trilha de mata usada por colonos e indígenas para transportar erva mate e outras mercadorias. É uma estrada repleta de aparições femininas que ninguém consegue explicar. A nossa última estrada é a rodovia Anchieta. Essa aqui é pesada porque mistura história e tragédia. A Anchieta liga São Paulo ao litoral e já foi palco de inúmeros acidentes catastróficos. Tem quem diga que certos pontos da serra parecem repetir sons de acidentes antigos. O barulho de metal retorcido que ninguém consegue explicar e a sensação angustiante de que há outros carros e pessoas na estrada, mesmo com o asfalto vazio. Uma criança é vista na descida da Serra do Mar, por vezes segurando uma boneca ou um brinquedo. Quando o motorista para o carro para ajudar, percebe que a criança não tem rosto. É uma experiência bem traumática e conhecida na região. Essa história terminou sendo associada a uma história real. Dizem que houve um acidente doméstico fatal em uma casa que existia ali antes da expansão da rodovia, onde uma criança teria se perdido na mata durante uma tempestade. Outro motorista contou um relato no mesmo trecho que parece estar associada à mesma aparição. Em uma noite de neblina fechada na Anchieta, ele colidiu de leve na mureta de proteção ao tentar desviar de uma criança pequena que estava sentada no meio da pista com um urso de pelúcia. Ao sair do carro, o motorista viu a menina, mas ela parecia flutuar a centímetros do chão. Quando ele chamou por ela, a criança simplesmente se desfez. O detalhe é que outro motorista que parou logo atrás por causa do acidente também viu a mesma cena. Os dois homens que não se conheciam confirmaram os detalhes da roupa da criança na delegacia. E a pergunta nunca muda: o que exatamente cruza essas estradas à noite? Se você já passou por algum desses trechos ou tem uma história de estrada que te fez arrepiar, conta pra gente aqui nos comentários. Eu adoro quando vocês contam relatos pessoais nos comentários. Eu leio todos e eu tenho certeza que quem assiste também lê. Se gostou desse formato de vídeo, deixa mais sugestões para os próximos e até o próximo vídeo que será de uma cidade que vocês pediram muito. Grande beijo e até lá!